Fala galera, sejam muito bem-vindos à Rádio Grilo, seu podcast do Mundo Outdoor. E no episódio de hoje a gente vai falar com a Lívia, ela que é praticante da observação de aves. Essa atividade não tão conhecida assim do público em geral, mas bastante interessante. Então ela começou a observar aves não faz muito tempo, mas desde então ficou obcecada pela prática e já viajou o Brasil todo e até para fora do país em busca de novas espécies. E aí, nesse bate-papo, ela contou pra gente um pouco mais sobre os aspectos, sobre como ela se prepara, sobre como funciona essa prática. E ela falou também sobre o papel importante que os observadores de aves têm, não só para a preservação das próprias aves, como também do meio ambiente como um todo. Então, foi um bate-papo bastante interessante, eu aprendi muito e espero que vocês gostem também. Bora lá? Bom, assim, Olivia, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o convite para esse bate-papo. Nossa, eu falei, gente, o João com os convidados super chiques. E me convidar, eu sou péssima para falar. Nossa, Que vamos ver o que isso? você vai conseguir extrair aqui. Não, que isso, você é chique também. Eu tô muito ansioso, assim, para esse bate-papo, porque é uma coisa 100% nova para mim. Eu nunca conversei com uma pessoa da observação de aves, né? Sim, E eu acho um tópico muito totalmente. interessante, assim. Nossa, é apaixonante. João, se você começar, não para mais. É uma coisa assim, eu brinco que observação de aves, para mim, é minha meditação. Porque quando eu vou para o mato, para o campo, sabe quando você sente assim, sua cabeça se esvazia completamente e eu esqueço de tudo, de todos os meus problemas. Eu fico assim completamente vidrada ali, não só nas aves, porque quando você sai para passarinhar, você começa a observar tudo, uma flor, um anfíbio, uma borboleta, os insetos em geral. Então é uma coisa assim muito fascinante, essa sensação, sabe, de você estar ali imersa na natureza e totalmente ali, presente, sem pensar em mais nada. Então é uma sensação assim muito gostosa, É. viciante. Eu imagino que você, por ser observadora de aves, deve ter uma percepção, né, como você disse, muito mais aguçada de audição, né, às vezes até cheiros, não sei, mas eu imagino que a sua percepção na natureza deve ser muito mais aguçada do que uma É um pessoa comum. treino, né, porque quando eu comecei a observar aves, foi muito engraçado, eu não sabia o que que era tico-tico, bem-te-vi, sabiá, nada, nada, não sabia dos cantos, né. Então, à medida que você vai saindo, você vai se habituando, né, o seu ouvido vai sendo treinado, seu olhar, qualquer movimentozinho ali no meio da brenha, você: "Opa, tem um bichinho ali". E é um treino mesmo do olhar e do ouvido. Que bacana. E Olivia, vamos começar do começo, então, você é de onde? Eu moro em Belo Horizonte, Eu percebi mas pelo sotaque, eu não que sou mineiríssima. Na verdade, eu morei em Patrocínio até ir para a faculdade. Eu nasci, fui criada em Patrocínio, uma cidade do interior, no Alto Paranaíba, perto ali de Uberlândia, Patos de Minas. E vim para Belo Horizonte para fazer vestibular, fiz farmácia e trabalho como farmacêutica até hoje. E a observação de aves, como que ela aconteceu na minha vida? A vida toda eu gostei muito de fotografia, muito, assim. E ela foi mais aguçada a partir do momento que meu primeiro filho nasceu. Aí eu comecei a fotografar mais ainda. Cheguei a ter laboratório na minha casa, eu que revelava os meus filmes preto e branco, fazia as cópias, era o meu hobby. Por muitos anos eu fiz isso. Bom, então fotografia é uma coisa que sempre existiu na minha vida, é uma paixão. Eu
assim, já fiz várias viagens para fotografar também, mas passarinho, apesar de eu estar sempre em contato com passarinho, assim, que eu sempre gostei muito de zona rural, de mato, de natureza, não me chamava atenção. Na pandemia, naquele auge da pandemia, 2020, julho, eu fui para a fazenda do meu pai com os meus filhos, as namoradas dos filhos, e passamos lá um mês, porque foi aquele mês tenso, que estava todo mundo fechado dentro de casa, aquela coisa triste demais. E lá na fazenda, a filha do funcionário lá, uma menininha de 5 anos na época, na Júlia, ela falou: Lívia, você já viu o sangue de boi? Eu falei: sangue de boi, Ana Júlia? O que é isso? Ela é uma menina assim, sempre foi muito observadora, super interessada de coletar sementes, de brincar com sementes, aquela coisa saudável, né? Que toda criança devia fazer. Falei: vamos atrás desse sangue de boi, eu não conheço. Aí fomos rodar a fazenda atrás do sangue de boi. E era o passarinho príncipe. Eu até postei um vídeo dele esses dias, um vermelhinho, que chama príncipe, e lá eles chamam de sangue de boi. Gente, quando eu encontrei esse sangue de boi, eu não sei se é porque eu estava assim, precisando de ver coisa bonita, de extrair, né? Eu fiquei louca. Eu falei: não, vou fotografar esse bichinho. E aí, a partir desse dia, eu nunca mais parei de observar aves. Eu fiquei na fazenda mais um mês, e aí eu comecei a fotografar todo passarinho que eu via, não sabia nome, nada. E um colega do meu marido, de turma, é observador de aves. Aí eu mandava o WhatsApp: Marcelo, e esse aqui? Ah, esse é sabiá, esse aí. Aí ele falou do Wikiaves, falou: entra no Wikiaves, que é um site, né, brasileiro, que a gente vai postando lá as aves que você fotografa, e é uma coisa muito interessante, que acaba que você tem um histórico de tudo que você já observou e aprende muito através do Wikiaves. E aí começou, João. Parei, em setembro eu voltei para Belo Horizonte, continuei, mesmo assim, na pandemia, a gente saía, fiz muitos amigos através da observação de aves, muitos amigos. E aí a gente começa, né? Assim, eu falo que a observação de aves, ela é muito democrática. Qualquer pessoa que esteja interessada em observar aves, ela pode. Porque você tem aqui em Belo Horizonte vários parques, vários campos mesmo aqui perto que você pode ir para observar, vários locais aqui perto, né? Se você não quiser ter uma câmera, que às vezes a pessoa não tem condições de comprar, ela pode ir com binóculo. Inclusive, tem vários estrangeiros que vêm para o Brasil, observadores mesmo de aves. Muitos deles não gostam de fotografar, eles só olham com binóculo, fazem as anotações. Não, assim, você tá dando todo esse contexto aí sobre a observação de aves, já tem várias perguntas aqui na minha mente, assim. Então, você começou a observar aves, então não faz, o quê? Sei lá, 3, 4 anos, e de lá para cá, eu vi o seu perfil no Wikiaves, você já tem centenas de aves, né, de diferentes espécies fotografadas. Então, eu imagino que desde que você começou, tem sido uma experiência, uma atividade bem intensa na sua vida, né? Bem intensa, bem intensa. Aí, quando eu voltei para Belo Horizonte, eu acho interessante contar isso, para eu te falar das minhas companheiras de viagem. Eu achei na internet uma veterinária, Melissa, que ela estava fazendo um curso de observação de aves na pandemia. Nessa época, ela nem cobrou o curso, a gente foi uma turma piloto dela, foi muito legal. Então, a gente tinha as aulas semanalmente, aí tinha pessoas do Rio Grande do Sul, de São Paulo, interior de São Paulo, de Goiás, várias. E a gente fez esse curso por um ano. Foi maravilhoso, ela deu o curso assim, e ela dá até hoje esse curso detalhadamente, etapa por etapa, falou das famílias, dos biomas. Foi uma aula maravilhosa. Quando terminou o curso, a gente combinou de fazer o encontro no Rio de Janeiro, num lugar que chama Régua, Reserva Ecológica de Guapiaçu. Um lugar maravilhoso.
E aí nós encontramos lá. E eu convidei 2 amigas, uma de Santa Catarina e uma de Uberlândia. Eu disse para elas, se vocês quiserem, venham para BH e daqui eu vou com meu carro. E elas toparam. Foi muito interessante, João. Chegaram as 2 aqui, que a gente só via assim, igual a gente está Só nos online, né? vendo, online. Chegaram as 2, hospedaram aqui em casa. No dia seguinte, nós fomos para Régua. Não só para Régua, a gente passou em Teresópolis primeiro, depois fomos para outro lugar e depois para Régua. Contratamos um guia muito bom e ficamos lá, acho que uns 3 ou 4 dias. No último dia, nós falamos, gente, isso aqui está muito bom, vamos continuar mais um dia aqui? Aí ficamos, nós 3, a turma voltou. Aí nós não paramos mais. E em fevereiro eu falei, gente, que tal irmos para Chapada Diamantina? E aí, assim, nós 3 topamos tudo, tudo. Aí, claro, vamos. Aí organizamos a viagem para Chapada Diamantina. Depois fomos para o interior de São Paulo, fomos 2 vezes para locais diferentes, Ô, assim, louco, então, sempre com guia, tá, sim, João? então rodou o Brasil procurando pássaros, aves. Depois fomos para o Acre, Ô, louco! aí fui para o Equador em fevereiro desse ano, depois para o norte de Minas, ver uma espécie muito, muito especial, que é a rolinha do Planalto, que tem uma história assim ímpar, depois eu vou te contar. Isso no norte de Minas. Aí a última que nós fizemos foi agora no Rio Grande do Sul, lá na pontinha divisa com o Uruguai, 5 minutos do Uruguai. E depois para a Argentina, num lugar que chama Esteiros do Iberá, que também tinha uma espécie que a gente queria muito fazer, que só tem lá, que é linda essa espécie, a tesoura do campo, que tem um rabão assim, maravilhoso. Sempre com essas amigas, colegas do curso online, sabe? Sei. A gente ficou muito, muito amigas. Não, que bacana. Então, assim, você já comentou, acabou de comentar que rodou o Brasil e até fora do Brasil, né, procurando essas diferentes espécies. Assim, na minha percepção, né, o Brasil como um país com uma fauna e uma flora muito diversas, deve ser um país muito bom para fazer observação de aves no Muito, mundo, vem né? muito estrangeiro, muito estrangeiro. Nós temos aproximadamente 1.971 espécies. E muitas delas endêmicas. O que é endêmicas? Que só tem no Brasil. Então, as pessoas de fora, tem alguns, né, observadores de aves que eles querem muitas espécies, muitas. Então, eles já chegam aqui com a lista pronta. Quero ver essa, 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 essa. Então, eles contratam os guias aqui e vão em busca dessas espécies que eles querem muito. Só tem aqui no Brasil. Bacana. E assim, dentro do Brasil, quais são as regiões mais populares? Assim, a Amazônia é muito especial. A Amazônia, para mim, eu já fui 2, 3 vezes para a Amazônia. E eu acho que são as espécies mais bonitas. Todas as espécies são lindas. Eu falo que até o tico-tico, que é o mais comum que você vê em todo lugar, eu acho ele a coisa mais linda do mundo. Adoro todas. Mas a Amazônia é muito especial. Mais trabalhosa também, né? É um bioma difícil, é fechado, às vezes tem espécies que ficam no alto, você não consegue ver direito, é sofrido, não é um bioma fácil. E assim, dentre os biomas, tem alguma diferenciação dos tipos de pássaros, assim, de uma maneira geral? Por exemplo, na Amazônia, você geralmente encontra os pássaros numa altura X, e na Mata Como, por Atlântica, exemplo, enfim. a floresta amazônica, né? Você tem aquelas espécies de copa. Então, espécie de copa é muito difícil você fazer uma foto boa dela. Por isso que tem, em alguns locais lá na Amazônia, as torres de observação. Perto de Manaus tem uma torre excelente, enorme. No Museu da Amazônia, em Manaus, eu estive lá, é maravilhoso. Você sobe numa torre gigante e aí você fica
na altura do topo. É uma maravilha, João. É uma maravilha. A gente chega lá, escuro ainda, sobe na torre, foi muito legal. A guia que nos guiou lá, ela levou o café, levou o sanduichinho e a gente tomou café lá na torre, assim, o dia amanhecendo. Aí você escuta barulho de arara, de araçari, aqueles gritos de arara, e o dia vai amanhecendo, amanhecendo, e os bichinhos começam a chegar pertinho. Aqueles bichinhos que eu falo, as aves, que você jamais iria conseguir fotografar se você não estivesse naquela torre. Então, hoje já existe. Aí agora eu estou tentando levar meu marido comigo, sabe? Ele é médico, coitado, ele não tem tempo de jeito nenhum, mas de vez em quando eu falo, marquei essa viagem tal, se vira aí, pode desmarcar. E aí a gente comemorou 30 anos de casado em julho, e final de agosto a gente foi para o Mato Grosso. E nesse lugar que a gente estava, tinha 2 torres de observação também. Foi muito, muito legal. Nossa, assim, desculpa a minha ignorância, mas, nossa, se você me pedisse para elencar os melhores estados para fazer observação de aves no Brasil, eu nunca colocaria Mato Grosso no topo, assim, para mim. Nossa, tanto Mato Grosso do Sul quanto esse onde eu estava, pegou a Amazônia. E eu não conheço o Pantanal ainda, não conheço Mato Grosso do Sul. Eu vou em agosto, com meu marido, inclusive, que, né, a gente sabe que é uma maravilha, uma diversidade enorme, e eu estou muito ansiosa para conhecer o Pantanal. E, assim, na verdade, erro meu, porque quando falou de Mato Grosso, o Pantanal não veio na minha cabeça. O que veio primeiro foi plantação de soja, mas eu depois eu lembrei, nossa, o Pantanal, né? Tipo, um bioma mega único no mundo, né? E ali no norte pega uma faixa grande da Amazônia que é sensacional. Massa. Olivia, então assim, você comentou então que muitos desses turistas gringos que vêm para o Brasil fazer as passarinhadas, eles nem mesmo tiram fotos, né? Então eles só vão com o binóculo, a cadernetinha para fazer anotações. Então assim, quais são os equipamentos Só necessários? fazer um parêntese aqui da cadernetinha, né? Antigamente era cadernetinha. Hoje a gente tem os aplicativos da Universidade de Cornell, que é o eBird. Então eu estou passarinhando. A minha cadernetinha é o eBird. Aí eu anoto. Vi anu preto, quantos? 2. Anu branco, quantos? 7. Anota ali. Arara, não sei o quê. Anota. Então, você faz a lista. No final da passarinhada, você fecha a lista e envia. Isso é uma coisa maravilhosa, João, porque a partir do momento que os observadores de aves estão ali no eBird, anotando o que eles estão vendo e onde, porque ali tem um mapa, né, a localização exata de onde você está, você está sendo um cientista cidadão. Você não é cientista, mas você está ajudando a ciência, porque você está coletando dados e colocando ali no eBird. Então, de repente, você vai achar uma ave até que está desaparecida, igual já aconteceu, uma ave ficar 75 anos dada como extinta, igual aconteceu com a rolinha do Planalto, em Botumirim. Hoje, em Botumirim, somente lá você encontra pouquíssimos exemplares da rolinha do Planalto. Ela ficou 75 anos desaparecida. Acho que em 2015, agora eu estou na dúvida se foi em 2015, um biólogo estava lá, ouviu, falou, gente, não conseguiu ver, voltou no dia seguinte e descobriu que era a rolinha do Planalto, 75 anos desaparecida, dada como extinta. Então, hoje, lá em Botumirim, tem uma reserva que a SAVE cuida para que não desapareça, mas ainda está correndo risco, que são pouquíssimos exemplares, sabe? Então, numa dessa, você descobre, às vezes, lógico que isso é raríssimo de acontecer, mas a importância de você coletar, às vezes, uma ave que nunca apareceu aqui em Belo Horizonte, é uma ave lá sei lá, do Espírito Santo só. Aí eu vejo aquela ave, nossa, a ave tal está aqui em Belo Horizonte, anoto, quer dizer, eu faço uma descoberta para a ciência. Não, que incrível isso. E assim, desculpa a minha ignorância, mas
Vamos lá, beleza. Observação de aves, para além de, ok, gosto de estar em contato com a natureza, gosto do desafio de achar uma espécie X, uma espécie Y, mas qual que é o intuito no final das coisas? Beleza, observo, faço uma anotação, mas aí tem meio que um ranking entre os observadores de aves, como é que... Tem. Existe esse ranking, existe essa competição, né? Aqui no Brasil tem aquele que já está com 1.000, quase 1.000 e sei lá quantos, assim, acho que chegar na totalidade é muito difícil. Há uma coisa legal, só completando, que a gente estava falando do eBird, a gente tem 2 vezes por ano o Global Big Day. O que é o Global Big Day? O mundo inteiro sai para fazer lista. Aí tem a competição mesmo, de qual país observou mais, qual estado do Brasil observou mais, qual observador de aves fez mais lista. Aí, nesse dia, é como se fosse um levantamento mundial. Todo mundo sai para fazer lista. Normalmente acontece em maio e outubro, o Global Big Day. É muito legal. Então, tem vários tipos de observadores de aves. Tem aquele observador de aves que é obcecado em fazer muitas espécies e quanto mais, está sempre correndo em buscar novas espécies para ficar no ranking. Existe esse. Nem sempre esse observador gosta muito de fotografar ou não liga muito, assim, tanto para a fotografia, mas pela observação. Então, existe esse tipo de observador. Meu tipo de observadora, eu não fico obcecada com o número de espécies. Quando eu saio para passarinhar, eu gosto de fazer na calma. Eu, às vezes, gosto de ficar ali esperando um tempão, porque eu gosto de fazer a foto boa. Então, eu sou uma observadora, mas eu também sou fotógrafa. Eu gosto dos detalhes. Eu não gosto de uma foto sem foco, falar, não, já fiz, partir para outra. E, às vezes, você pega um guia que ele quer mostrar serviço achando que você quer fazer número. Eu falo, calma, não quero número. Eu quero fotografar na calma, eu quero observar na calma. Eu prefiro, hoje, observar 5 espécies e ver essas espécies com detalhe do que fazer 20 correndo. Então, assim, eu não me preocupo com o número de espécies, sabe? Eu prefiro ir na calma, curtindo a passarinhada. Não, e isso dá para perceber no seu próprio banco de imagens, né, que eu vi pelo Instagram, que são só imagens incríveis, assim, parabéns pelo trabalho. Obrigada, João, mas realmente, assim, eu sou muito chata, assim, é uma coisa que eu trago no meu DNA. Um amigo nosso que foi com a gente para o Equador, eu acho que ele deve ter achado que eu era meio doida, porque ele falou assim, gente, você já não fez essa espécie? Eu não entendia. Falei, já, mas a foto não ficou boa, eu estou repetindo. E ele queria, assim, mais número de espécies, então acho que eu até atrapalhei um pouco a viagem dele, porque ele não rendia tanto. Sim. Olívia, e aí você estava contando então da passarinhada, só para a gente entender um pouco mais sobre o processo. Então, conta para a gente como é que é a sua preparação no dia de passarinhada. Você acorda muito cedo para pegar os pássaros? Muito cedo, João, assim, 90% das vezes você tem que acordar de madrugada. Quando eu fui para Manaus, em torno, tinha dia que ela nos pegava no hotel 3h30 da manhã. Normalmente era 4h30, mas já pegou 3h30, porque aí a gente ia para cidadezinhas perto de Manaus, de 100 quilômetros. Então é sempre bom você chegar assim, amanhecendo o dia. E isso em todos os lugares do Brasil, ou depende da Ó, região? independentemente da região, as aves estarão mais ativas cedinho. Por exemplo, no Acre, que é muito, muito, muito quente. 7h30 da manhã, 8 horas, o sol já começava a ficar tão quente, mas tão quente, que os bichinhos somem. Eles não aguentam ficar dando sopa, não adianta. Então, agora no sul, estava muito quente, muito quente. O esquema era o seguinte, saía cedinho, 10h30, 11 horas, ia para o hotel descansar, almoçávamos, voltávamos para o hotel, descansávamos e saíamos 3 horas da tarde para fazer o fim da tarde.
não adianta. Esse intervalo aí, quando está muito quente, de 10h30 até 3h30, você perde seu tempo. Entendi. Então, conta pra gente também, por favor, um pouco mais sobre como que são as suas técnicas para tirar essas fotos maravilhosas, para achar esses pássaros. Pois é, aí é o seguinte, o que acontece? O guia, normalmente, ele não, nem sempre, tá? Nem sempre. Mas, às vezes, se ele escuta, ó, tem a espécie tal aqui, eu ouvi. Às vezes ele dá uma chamadinha no playback com o som daquela ave e ela vem até a gente para você fotografar, sabe? Ah, então sempre tem um playback. Nem sempre. Tem lugar que você não pode usar playback. Playback, quando, no caso, por exemplo, da rolinha do Planalto, né? Que é uma ave super ameaçada de extinção, ameaçadíssima. Você não pode nem pensar em usar playback lá, porque pode, às vezes está coninho. Um local que você sabe que tem ave coninho, você não pode também usar o playback, né? Às vezes espanta, tira até do ninho a ave. E aí, normalmente, a gente leva isso, caixa de som, né? Um estoque de bateria, porque às vezes você fica o dia todo no campo, estoque de cartão de memória, as lentes, né? Que normalmente para observação de aves é uma teleobjetiva. Eu sempre uso o microfone na câmera também, tripé, né? Especialmente se você quer fazer vídeo sem tripé, é muito E difícil. muita paciência, né? Tem que levar muita paciência na mochila, né? Muita paciência. E é o principal. 99%, João, do equipamento é paciência. Mas todo observador de aves tem muita paciência. Você não vê o tempo passar, João. E uma coisa que me chamou a atenção, então você disse que, por exemplo, essas espécies ameaçadas de extinção não pode usar playback, porque pode estressá-las, etc. Mas aí a minha pergunta é, existe algum código de ética para a observação de aves, no sentido de, além do Sim. playback, sei lá, uma cor de camiseta que você não pode usar? Normalmente, quando sai para observar aves, a gente usa verde, blusa camuflada. Isso aí, esse código de ética não existe, não. O código de ética é saber usar o playback. Isso é muito sério, porque às vezes, época de acasalamento, se você toca o playback, o macho pode achar que tem outro macho ali no território dele, ele pode ficar pode até sair, ser afugentado, entendeu? Então, ninho, não pode de jeito nenhum tocar playback onde tem ninho. O playback, assim, você tem que usar com muita parcimônia mesmo. E os guias sabem disso, né? Não pode abusar. Não, Livi, que bacana você compartilhar isso, porque na minha cabeça não passava, assim, o desequilíbrio que você pode causar pelo simples fato de usar um playback, né? E assim, por exemplo, lá nos safaris da África, né, tem o Big Five, que se eu não me engano sei lá, acho que é guepardo, rinoceronte, leão, que são aquelas espécies que são mais difíceis de achar. Então, se você faz um safari e acha uma daquelas 5 espécies, seu safari já foi meio que, tipo, já deu bom. Então, tem, assim, um Big Five das aves? É claro que tem aquelas aves muito especiais, que são, às vezes, muito difíceis de serem encontradas. Agora, o que tem, que eu não te falei, é uma coisa que chama lifer. O que é o lifer? Você observar aquela espécie pela primeira vez. Então, eu saio para passarinhar, igual, por exemplo, no sul do Brasil. Eu nunca tinha ido ao sul do Brasil. Então, quase todas as espécies que eu observei lá, para mim, foram lifes. Eu nunca tinha observado aquelas espécies. Então, por exemplo, uma pessoa que já está com 1.800 espécies, para ela fazer um life, ela tem que ir lá para o Acre, ela tem que pegar um barco, ela tem que quase que dormir lá na mata para conseguir achar um life. É muito difícil, depois de um certo número de espécies, você fazer life, né? Faz, mas assim, um ou outro. E no meu caso, que eu ainda tenho poucas Então, espécies, quantas espécies você tem? pois é, no Wikiaves eu estou beirando as Que 600. isso, é muita Só que espécie. tá Se juntar, assim, obviamente não sou observador de aves, mas acho que se juntar todas as espécies que eu já vi, contando, sei lá, pombo, deve dar umas 15. Então, assim,
Mas é isso. Mas só que o meu Wikiabs está desatualizado, porque no início eu não postava no Wikiabs, então eu tenho que depois atualizar direitinho. Já devo ter umas 650 espécies, mas não é tanto, porque, né, nós pensar que a gente tem mais de 1.900 espécies, ainda falta muita espécie. Mas, assim, aí é bom também que fica fácil de eu achar o Life, né? Qualquer saidinha eu tenho o Life. Não, que bacana. E assim, dentre essas mais de 600, 700 espécies aí que você já observou, qual foi a mais rara? Rolinha do Planalto. Por isso que eu te falei, ela está muito ameaçada de extinção. Deve ter 15 exemplares somente Que isso, no tem Brasil. 15 exemplos. E é uma espécie endêmica também? Só tem lá, em Nossa! Botumirim, Então, assim, tem 15 na natureza, né? Ou seja, na e você natureza. conseguiu observar uma delas. Na reserva, lá na reserva. A gente ficou 3 dias. Eu já estava desanimada, falei, nós não vamos sair daqui sem ver. Na hora de ir embora, com as malas no carro, a gente voltou lá e a gente viu assim cedinho. Foi muito emocionante, muito. Até chorei. Que isso, que Foi muito incrível! emocionante, é uma gracinha. Ela tem um olhinho azul. Depois você olha no meu Instagram, ela tá lá. Com toda certeza. E ela foi a sua favorita até então? Ai, todas são, João. Todas são favoritas. Eu gosto de todas as espécies, engraçado. Eu não tenho assim, sabe, uma espécie. Eu gosto de todas. Foi muito emocionante pela situação em que ela se encontra, né? De total risco de ser extinta. Então, foi a que mais me emocionou, realmente. Mas todas as espécies que eu observo, fotografo, eu me apaixono. Assim, então, para além dessa espécie que você passou 3 dias lá procurando intensamente e não conseguia achar, teve alguma outra que você também teve uma busca intensa, que você colocou muito esforço e não conseguiu encontrá-la? Não, Então não. então você vem então você é bastante efetiva nas suas buscas, eu imagino, né? Mas é isso que eu te falei, João. Ainda não cheguei naquele ponto de ter muitas espécies e ir atrás daquelas que faltam, entendeu? Sempre que a gente sai com guia, seja no interior de São Paulo ou para outros estados, tipo Amazônia, a gente vai encontrando e normalmente são espécies que a gente não tem, então todas são muito interessantes. Eu nunca cheguei para o guia e falei, eu quero essa. Porque são tantas que eu não tenho, então nem justifica eu falar, eu quero essa, que é aquela dificílima de achar, entendeu? Para que eu vou ficar suando, sofrendo, se eu não preciso? Assim, tem tantas que eu quero ver antes das dificílimas. Então eu vou curtindo, assim, observando essas que não são tão difíceis. Mas quando eu fui para Manaus, em torno, com uma guia maravilhosa, por sinal, a Vanilce, a gente viu muitas espécies difíceis, porque ela é muito boa guia, muito. Foi uma passarinhada muito produtiva, muito boa. Mas então aí nessa passarinhada, o guia obviamente, né, toma a frente e é ele que é o responsável por escutar ou você também tem um Sim, trabalho ele. No caso, esse dia que eu estava com a Vanilce, ela fazia tudo, tudo. E ela, assim, aquela guia muito experiente, já há anos que ela guia lá. Assim, ela no carro, dirigindo de longe, ela já parava, já pegava o binóculo, lá na frente ela já tinha avistado um gavião ou qualquer outro pássaro, e aí ela parava o carro, chamava, ou às vezes nem chamava, porque o bicho já estava lá, ela já tinha avistado. Impressionante. Como a experiência de um bom guia faz toda a diferença na passarinhada. e tem alguns que até conseguem fazer o som dos pássaros com assovio? Tem, mas hoje já está ali no celular o som, né? Mas tem sim, É que eu pensei que talvez se você faz um assovio que seja um som, sei lá, mais tem. natural, seja um pouco menos prejudicial para as aves, não sei, estava pensando aqui. Não, mas isso dá na mesma, assim. Mas tem guia que chama sim. E dentre todas essas passarinhadas que você já fez até então, já, assim, teve alguma história inusitada, interessante que aconteceu, assim, durante alguma delas? Seja com pessoas, seja com outros bichos? Nada assim,
mais diferente, vamos dizer, que aconteceu, nada demais, foi porque no Acre a gente fica em Rio Branco e a gente pega o carro cedinho e a gente vai para um lugar que chama Ramal do Noca. Você pega uma estrada muito ruim mesmo, e esburacada de terra, e você chega nesse Ramal do Noca. E lá não tem nada. E a gente, inclusive, porque você passa o dia, você volta no final do dia, e a gente almoçava na casa de uma senhora lá, que fornecia o almoço para gente. E um dia a gasolina acabou. O guia falou: a gasolina do carro acabou. Acabou mesmo, não ficou na reserva, não. Acabou. Aí tivemos que rodar lá nas casas do pessoal para ver se alguém podia arrumar um pouco de gasolina para nós. Mas foi isso, assim, nada demais. Conseguimos a gasolina para voltar. E não pensa num lugar quente. Eu Coisa imagino. louca. E olha que eu sou de Coisa Goiânia, louca. viu? Goiânia, Nossa Senhora. Nossa, Complicado. é tão quente, João. Os passarinhos ficam com o biquinho aberto por causa do calor. Você vê os bichinhos com o biquinho aberto, você morre de pena. Muito quente. A gente chegava na casa dessa senhora, ela chegava lá, tinha assim, sabe aquelas coisas térmicas? Nem sei, 20 litros, 30 litros. Eu acho que era tangue, suco tangue. Eu falo que eu acho que eu chegava lá desidratada. Eu tomava acho que 1 litro daquele suco tangue. Gente, era muito calor. Muito. Então a gente mencionou aqui sobre o Wikiaves, né, que é o maior portal de aves do Brasil. E aves é do Brasil. Tem só aves brasileiras. Tá, e aí é lá que é o grande canal onde os observadores de aves do Brasil se encontram? Ou tem alguns outros canais? Lá a gente faz os registros de tudo que você observa. Lá também você coloca o local que você observou, tem o local para você colocar o nome do guia. E você tem também o eBird. O eBird é observador do mundo todo, né? Você coloca lá também as suas observações, o local, você tem a localização no aplicativo. Então, são esses dois que a gente usa. Tem uma diferença entre o eBird e o Wikiaves. O eBird, você pode ouvir, por exemplo, ouvir um tico-tico, mas não estou vendo onde ele está. Você pode colocar na sua lista o que você ouve, tá? O Wikiaves é só foto. Entendi. E assim, até agora, pelo que eu entendi, a observação de aves é totalmente um hobby para você, né? Totalmente. E você vislumbra, assim, no futuro, em algum momento, ganhar dinheiro com isso? Fazer disso uma Não, de jeito profissão? nenhum. Não. É apenas hobby mesmo. Mas tem gente que vive, assim, para além dos guias, né, que fazem as passarinhadas, tem... Acho que hoje o turismo, né, vamos dizer assim, esse turismo de observação de aves, né, porque acaba que é um turismo que você recebe pessoas, por exemplo, tem as pousadas maravilhosas no estado de São Paulo, só para observação. A finalidade é a observação de aves. Então, recebe tanto o observador estrangeiro como do Brasil. Então, movimenta-se muito dinheiro no Brasil pela observação de aves, muito mesmo. Eu não sei, assim, de falar nada de números, mas sabe-se que hoje a observação de aves gera muito dinheiro. Então, eu acho que hoje os guias, né, estão com o crescimento enorme da observação de aves. Hoje os guias têm muito trabalho, as pousadas, muitas pousadas em função da observação de aves. E eu estava pensando aqui também, bom, você disse que, né, tem o portal, o eBird, onde as pessoas voluntariamente coletam dados de aves, né, e esses dados são usados, né, para ciência de infinitas formas. Então, assim, tem alguma outra maneira, tem alguma outra forma com a qual a observação de aves tem contribuído para a conservação do meio ambiente, para a conservação das próprias aves? Sim. O que acontece? A partir do momento, João, que você começa a observar as aves, você passa a ser um guardião do meio ambiente. Por quê? Quando a ave começa a correr o risco de extinção, já é um indicativo de que alguma coisa está errada. Essa ave está perdendo o habitat, ou essa ave está sendo caçada.
está sendo traficada. Isso acontece muito com aquelas espécies que cantam, que vocalizam muito. Várias delas são alvo de gaioleiros. Então, quando você começa a observar, que quando você começa a apontar no Wikiaves, no eBird, que você viu ou que está diminuindo significativamente aquela espécie naquele local que tinha bastante e agora não tem, liga o sinal de alerta. Uai, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o curió? Que tinha não sei quantos naquele lugar e agora ninguém mais consegue nem ver nem ouvir o curió naquele local. Está sendo traficado ou está perdendo o habitat, porque está sendo desmatado, está sendo... Entendeu? Então, eu digo o seguinte, que nós, observadores de aves, somos guardiões do meio ambiente. Você começa a ficar antenado, o que está acontecendo? Então, eu acho que isso é a principal forma de ajudar o meio ambiente. Total, e assim, a propósito, muito obrigado aí pelo trabalho ostensivo, que eu imagino que, por exemplo, falando aqui sobre aves, né, se não fosse por vocês, imagina o Brasil não é gigantesco, tamanho de um continente, imagina a iniciativa pública ou até mesmo privada, né, ter que, tipo, custear isso, pessoas para sair aí e monitorar, né, então assim, se não fosse pelo trabalho de vocês, imagino que isso é muito difícil fazer. Sim. Né? E hoje tem a Vassave Brasil, ela tem vários projetos de conservação daquelas espécies que estão ameaçadas. Várias, a rolinha do Planalto é uma e tem inúmeras outras. Tem as mudanças climáticas também que afetam, né? E uma vez que as aves diminuem naquele bioma, o que acontece? As aves são dispersoras de sementes, né? Então, isso também prejudica muito o meio ambiente. As aves, elas são as jardineiras, né, do Sim, planeta Terra, não são? jardineiras. Bacana. E você já comentou, então, aqui sobre como a observação de aves movimenta a economia no Brasil, né? Então, para além dos guias, as pousadas, também os turistas estrangeiros que vêm. Então, assim, como que você vê o futuro dessa atividade no Brasil? Um crescimento, assim, vertiginoso. E é uma coisa, assim, que tem potencial para crescer muito, muito mesmo. Eu estive no Equador, como eu te falei, em fevereiro, e eu fiquei impressionada com a estrutura do Equador para observação de aves, para o birdwatching. É muito grande, muito organizados. Você está na estrada, qualquer lugar que você para almoçar, por mais simples que seja o local, eles têm uma estrutura, decks maravilhosos, onde se observa beija-flores, espécies maravilhosas. É uma coisa, assim, do outro mundo. Mas por que você acha que o Equador já tá na frente do Brasil? Está na frente, eu acho que deve ter começado antes, né? E o Brasil, acho que está chegando lá. Acho que já estamos melhorando muito em termos de estrutura, mas ainda tem muito que melhorar. Olha só, se olhar o tamanho do Brasil, a diversidade de biomas que a gente tem aqui, nem compara, né, com o Equador. Então, assim, gente... E você chegou aí para Galápagos? Não fui. Então, isso aí vai ficar para outra viagem. Porque Galápagos, apesar de ser Equador, já é tipo, é muito longe, é muito caro, né? Não é tão óbvio, né? Não ia caber nessa viagem, sabe? Falei, não, melhor curtir agora os passarinhos lá e depois, de uma outra vez, a gente conhece. Bacana. E aí você comentou, então, que a observação de aves para você é como se fosse uma atividade terapêutica, né? E aí eu queria entender, assim, o que mais te motiva a continuar observando aves? Não, é isso. É uma atividade relaxante, prazerosa. É aquilo que eu te falei, quando eu estou no mato observando as aves, eu esvazio a minha cabeça, não fico pensando em mais nada, eu me concentro ali e você não vê a hora passando, sabe? É prazeroso, você faz muitas amizades, você troca muita ideia, é muito gostoso, muito mesmo, sim, eu acho que eu não paro mais não. E não precisa viajar, entendeu? Aqui perto de Belo Horizonte tem tanto lugar
que você sai assim 5 quilômetros para um lado, 5 quilômetros para o outro, você chega numa serra maravilhosa, você vê 1000 espécies lindas, maravilhosas. Tem parques aqui dentro de Belo Horizonte, assim, 2 quilômetros da minha casa, que você fica com segurança ali, sem problema nenhum. É isso que eu falo, é uma atividade democrática. Não precisa gastar dinheiro, não tem idade. Hoje tem crianças, muitas crianças nessa atividade de observação de aves, você não acredita. Idosos, muitos idosos. Então, quer dizer, se o idoso não tem condições de subir uma serra, um pico, ele pode ir para um parque, ficar sentadinho, observa sentado. Tem um parque aqui que você assenta, tem uma fonte maravilhosa, que ali vão, nem sei, tem um amigo meu que já contou quantas espécies que ele fez nessa fonte, que são muitas. Então, assim, é muito fácil. É só querer passarinhar que você passarinha. Que bacana, que mensagem bacana. E aí, para finalizar, Lívia, você já, né, viajou para vários lugares, já conseguiu observar várias espécies, mas tem ainda algum sonho, assim, dentro da observação de pássaros que você gostaria de realizar? Olha, eu falo assim, eu vou precisar de muitas encarnações, muitas, para eu conseguir realizar todos os meus sonhos de birdwatching. Porque, gente, aqui em Minas Gerais mesmo, tem inúmeros locais que eu ainda não fui que eu gostaria de ir, né? Eu gosto muito das aves da Amazônia, sabe? Eu tenho vontade de voltar na Amazônia, quero conhecer o Pantanal. Mas, assim, é o que eu te falei, João, sem demagogia, qualquer passarinhada me diverte. Que bacana, assim, não sei se era o seu intuito, mas você me deixou, assim, muito motivado a pelo menos começar a tentar aí observar umas aves, né, fazer uma anotação. Então espero que a gente, com esse episódio, consiga encorajar muitas pessoas a começar a observar aves também. E se você ficou aqui até o final, eu imagino que você tenha gostado. Então, se você quiser apoiar o podcast, a melhor forma é deixar a sua avaliação, se inscrever e compartilhar com quem você gosta. Mas, se você quiser ir além e fazer uma contribuição financeira impactando diretamente o nosso trabalho, eu vou deixar o link aqui na descrição. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.